Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender tudo sobre Física. E o que nós temos nessa aula? Olha só, nós estamos na aula de número 9, objeto de conhecimento, motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis, química verde. O detalhamento, matriz energética e fontes de energia alternativa. Tenho certeza que você ficou curioso, por isso, vem com a gente. Muito bem, o meio ambiente ele é um tema que preocupa toda a ciência, né? E toda a humanidade. Não poderia ser diferente também aqui na física, não é? A física, como ela estuda os fenômenos da natureza, ela também tem como objetivo aí melhorar a vida no nosso planeta, né? Melhorar também o meio ambiente em que nós vivemos aqui no planeta, porque afinal nós também estamos inseridos nesse meio ambiente que nós devemos proteger. É missão não só do Estado, mas também é missão de toda a sociedade essa proteção. Então veja que, na atualidade, o meio ambiente tem sofrido com eventos extremos, né? Sejam com secas excessivas ou com enchentes também excessivas, ou ainda com furacões, terremotos e tudo isso. Tudo isso tem afetado a dinâmica de como nós conhecemos o nosso planeta e tem causado as mudanças climáticas. Especificamente, intensificando um fenômeno que nós conhecemos como aquecimento global. E aí você me pergunta, o que é o aquecimento global? Olha só. O aquecimento global, ele é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases do efeito estufa, né, na atmosfera, que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Então veja bem, nós estamos frente ao fenômeno do aquecimento global, que é o aumento da temperatura dessa camada aí na atmosfera, essa camada que é onde acontece o efeito estufa. Esses gases que compõem a atmosfera, nós temos vários, mas um que em especial nós chamamos a atenção é o dióxido de carbono. Porque o que acontece? Nós temos aí a incidência de raios solares e essa camada aí, que protege o nosso planeta, ela está retendo mais calor. E retendo mais calor, nós temos o fenômeno do aquecimento global, que vai desencadear todos esses eventos extremos, como o derretimento das geleiras. Nós podemos ver aí na imagem o urso polar numa placa de gelo já solta, né, já desprendida de um iceberg maior ou de outra parte do continente aí antártico. Então nós temos aí, olha, veja, nessa situação o aquecimento global causando um fenômeno extremo, que é o derretimento das geleiras, e isso vai causar outros fenômenos, como por exemplo, o aumento do nível do mar, cidades litorâneas podem desaparecer, não é? Muda também a dinâmica climática do oceano, não é? Porque afinal o oceano vai, em regiões que costumavam ser mais frias, vão estar mais quentes e assim sucessivamente. Então nós temos uma série de fatores que são afetados a partir do aquecimento global. O objetivo é manter essa temperatura limitada a um aumento de pelo menos 1,5 graus Celsius, tá certo? Esse é o esforço mundial, beleza? Bom, esse aquecimento global, ele contribui com outro fenômeno que é o efeito estufa, olha só. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada ela é composta principalmente por gás carbônico, metano e óxido nitroso e vapor d'água. É um fenômeno natural, fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies. Normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. E uma parte é retida por esta camada de gases que causa o chamado efeito estufa. O problema
não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Como muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formadores de efeito estufa, esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos, ocasionando o aquecimento global. Então veja só, nós temos aí uma imagem para representar o efeito estufa. Olha, nós temos a emissão natural, né, do Sol, nesse lado esquerdo aí, nós já podemos ver o Sol emitindo naturalmente, uma parte vai ser refletida pelo espaço, outra parte absorvida pela superfície da Terra, pelos oceanos, e esse calor vai voltar ali, vai ficar retido aqui dentro do planeta. Esse fenômeno fez parte, né, deu condições para que a vida fosse formada, tá certo? Qual é o problema? É o fenômeno acontecer naturalmente, ou seja, essa camada ela mantém o planeta numa temperatura apta para a vida. Esse é o problema? Não, o problema vai ser a intensificação. Por quê? Quanto mais dióxido de carbono nós emitirmos aí para a atmosfera, mais calor vai ficar retido, tá certo? Dióxido de carbono, fuligem, normalmente elas prendem, digamos assim, prendem o calor, tá certo? E esse calor que vai ficar retido aqui dentro vai fazer com que a temperatura do planeta, a temperatura média do planeta, aumente. E aí o que acontece? A dinâmica climática, como nós a conhecemos, ela também vai modificar, tá certo? E para isso tem as suas consequências, né? Olha só, quais as consequências que nós podemos observar do aquecimento global? O aumento da temperatura média do planeta é a primeira consequência direta. E isso vai afetar outras coisas, como a elevação do nível do mar. Veja que nós temos aí um conjunto de 4 figuras. Olha, na primeira a gente pode observar como o calor está distribuído aí no planeta, não é? Veja que nessa linha do Equador, aí nessa faixa equatorial, o calor ele é bem mais intenso, não é? Nós temos aí a imagem da cidade de Veneza, que tem sofrido cada vez mais com as enchentes, né, com o aumento do nível do mar, e isso está fazendo com que a cidade cada vez mais fique mais submersa, tá certo? Nós temos aí chuvas de poeira, né, tempestade de poeira, tempestade de areia, que é um fenômeno que ocorre quando está muito seco, o tempo está muito seco. E nós temos também uma possibilidade de extinção das espécies. Então, veja, outra consequência aí é a elevação do nível do mar, como nós já vimos aí na cidade de Veneza, eventos climáticos extremos, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. E a extinção de espécies de animais e plantas, tá certo? Espécies de animais e plantas. Então, veja só, essa parte da extinção de espécies também preocupa, porque muda toda a dinâmica do ecossistema também. Então, ecossistemas, por exemplo, como o ecossistema amazônico aqui, que nós temos uma presença de algumas espécies de peixe, com o aumento da temperatura, o rio também pode aumentar a sua temperatura e essas espécies de peixe podem vir a ser extintas, não só pela ação do homem diretamente, mas indiretamente, através do aquecimento global. Então veja que isso também pode causar um problema na questão da alimentação, né? Uma crise na alimentação mundial. E quais são as causas desse aquecimento global? Olha só, principalmente as mudanças climáticas, né? Veja só, as mudanças climáticas elas podem ter causas naturais, como alteração na radiação solar e dos movimentos da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. Então, veja só, novamente, nós temos aqui como responsável a ação do homem. Por quê? Como é que eles chegaram nesse valor de 90% de certeza? Porque desde a Revolução Industrial, a temperatura média do planeta ela tem aumentado. Por quê? Porque a atividade humana tem como consequência a emissão maior de gases de efeito estufa, especialmente o CO2. E esses gases de efeito estufa ficam presos ali na atmosfera, fazem com que tenha uma retenção de calor maior, e essa retenção de calor faz com que o planeta se aqueça ainda mais.
Então, essa é a dinâmica que nós estamos vendo. Mas, professor, qual a ação do homem que fez com que isso aumentasse ainda mais? Principalmente o uso de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, o carvão, tá certo? Essas são espécies de combustíveis que são muito utilizadas e causam muita emissão de gases de efeito estufa. Por isso, nós convidamos a professora Cristiane Marques, de Química, para falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Os combustíveis fósseis são substâncias formadas há milhares de anos pela decomposição de organismos animais e vegetais em camadas mais profundas do solo e do fundo do mar. Eles são formados por compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que apresentam o elemento químico carbono em sua estrutura. Os principais combustíveis fósseis são o gás natural, que é formado por metano, o carvão mineral, que foi o primeiro combustível fóssil utilizado em grande escala, em escala mundial, devido à Revolução Industrial, e o mais importante atualmente, que é o petróleo, porque ele obtém-se dele subprodutos como, por exemplo, a gasolina, o querosene, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, óleo diesel e muitos outros subprodutos. E a queima desses combustíveis fósseis gera gases muito nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico. Ele é considerado por muitos como o grande causador do aquecimento global, porque ele intensifica o efeito estufa. Além dele, tem o monóxido de carbono, que ele está relacionado a problemas respiratórios, porque ele é um gás muito tóxico e venenoso. Além desses, ocorre a geração de materiais particulados, como a fuligem, e a geração também aí, a formação de outros gases tóxicos, que são causadores da chuva ácida, como, por exemplo, os óxidos, a partir dos óxidos de enxofre e de nitrogênio. Então, nós podemos observar aí que a química da queima desses combustíveis fósseis emite ainda mais gases que intensificam o efeito estufa, não é? E aí, qual é a solução, né? Qual é a proposição da humanidade para solucionar esse problema? Porque, afinal, nós temos ainda uma economia muito baseada no consumo de combustíveis de petróleo, né? Provenientes do petróleo. Então, nós precisamos mudar essa matriz energética. E uma alternativa são as energias renováveis. E aí você me pergunta, o que são energias renováveis? Olha só. Energia renovável é aquela que vem de recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos, como o sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica. Então, veja só, a utilização de energia renovável são aquelas que utilizam recursos naturais que vão se renovar a partir de um ciclo. Por exemplo, o sol, sempre vamos ter aqui, sempre não, né? Mas aí, pelo menos por bilhões de anos, nós vamos ter a presença do Sol aqui, irradiando energia em direção à Terra, não é? A radiação solar. Bom, nós temos o vento também, que devido a essas massas de ar, nós vamos ter esse movimento das massas de ar, nós vamos ter a formação de ventos, chuva, marés e a energia geotérmica. Essas são as energias renováveis. Agora nós vamos conhecer essas energias em espécie. Mas antes, nós precisamos saber quais são as fontes de energia renovável. Olha só. As fontes de energia são consideradas limpas, essas que são chamadas de renováveis, pois emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis e, por isso, estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. Inclusive, o mercado brasileiro cada vez mais tem feito esforços para substituir essas matrizes que são consideradas sujas para o meio ambiente por energias que são consideradas limpas para o meio ambiente. Nós estamos nessa transição. Então, parques eólicos são instalados, parques de energia fotovoltaica também são instalados. Para quê? Para que a gente consiga gerar energia e substituir aos poucos essas energias que são degradantes para o meio ambiente para energias que não degradem tanto o meio ambiente, tá certo? Bom, a primeira que a gente vai conhecer é a energia hidráulica, olha só.
A energia hidráulica é a energia gerada por esta fonte que vem do aproveitamento de água dos rios nas usinas hidrelétricas. As águas movem turbinas que transformam a energia potencial da água em energia mecânica e, por fim, em energia elétrica. Então, essa é a energia hidráulica. Nós temos uma energia que aproveita o movimento das águas, né? Então, como é que é feito? Você, claro, não é uma escolha arbitrária. Escolhe-se um terreno apropriado, onde nós temos uma queda d'água, para que aconteça aí esse movimento das águas, esse movimento seja natural, tá certo? Então, a água está escoando em uma direção e ela é represada. Nessa área de represa, veja só, o terreno ele vai ser alagado ali no entorno. Por isso que é necessário um estudo de impacto ambiental para verificar se é viável ou não a instalação de uma usina hidrelétrica naquela região, tá certo? E aí o IBAMA vai autorizar a construção ou não dessa usina hidrelétrica, beleza? Veja que nós temos aí um fenômeno físico. É transformado energia potencial gravitacional em energia cinética e essa, por sua vez, ali nas turbinas, vão se transformar em energia elétrica. Então, veja, nós aproveitamos uma energia que é a energia mecânica, que é a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética, para transformar essa energia em energia elétrica, beleza? Essa é a energia hidráulica, é aquela que é proveniente ali da hidrelétrica, beleza? Bom, nós temos também a energia solar, olha só. Na energia solar, ela é uma fonte que pode ser aproveitada na forma de calor ou na forma de luz. Para o aproveitamento do calor, os raios de sol, eles atingem a superfície dos painéis coletores térmicos que aquecem a água no seu interior. A água quente pode ser utilizada nas residências, chuveiros, piscinas, torneiras, máquinas de lavar, em processos industriais ou na geração de eletricidade. Então, veja só, nós temos a primeira forma aí de se utilizar a energia solar, é para aquecer a água, né? E essa água aquecida, ela serve tanto para o fornecimento quanto para a geração também de eletricidade, a partir desses painéis fotovoltaicos. Nós temos outra utilização, olha só. Nos painéis fotovoltaicos, a radiação solar interage com um material que é semicondutor, que é geralmente o silício, gerando eletricidade diretamente. Essas são muito utilizadas atualmente em algumas residências e em alguns parques fotovoltaicos. Como a gente pode ver aí na imagem, olha, existem fazendas agora que instalam esses painéis, tá certo? Para captar a energia aí proveniente do sol e fazer esse processo da luz solar, né, da radiação solar, interagir com esse semicondutor que é o silício para produzir eletricidade. Então veja que a energia do sol ela é aproveitada tanto na forma de calor quanto pela sua forma de luz. Veja também, tem que ser feito um estudo se vale a pena ou não a instalação desses painéis fotovoltaicos. Em geral, o Brasil tem uma posição aí privilegiada, porque afinal nós estamos na região onde há uma maior emissão de radiação eletromagnética, que é aqui a região equatorial do planeta, tá certo? Então, em geral, nós estamos nessa posição privilegiada para essa instalação. Mas, claro, a dinâmica do clima do local, o terreno, tudo isso vai indicar se vale a pena ou não instalar esses painéis fotovoltaicos ou não. Claro que é uma energia que cada vez mais tem sido estimulada a sua geração, tá certo? Por exemplo, projetos ao longo do Rio São Francisco, já se observa a instalação de painéis fotovoltaicos para captação e geração de energia aí dessa forma que nós estamos vendo, tá certo? Outra forma de energia também muito utilizada é a energia eólica, olha só. Na energia eólica, ela é obtida através do aproveitamento do vento, que é o movimento das massas de ar. Para transformar a energia dos ventos em energia elétrica, são usados aerogeradores, que possuem imensas hélices que se movimentam de acordo com a quantidade de vento no local. Então, veja só, nós temos aí na imagem, olha, esses aerogeradores, não é? São hélices muito grandes mesmo, vocês talvez não tenham ideia na perspectiva da imagem, mas eles são muito grandes. E aí, a partir desse vento, vai fazer com que esses aerogeradores girem e produzam energia mecânica para posteriormente ser convertida
em energia elétrica, tá certo? Então, a energia eólica é aquela que aproveita os ventos, ou seja, o movimento das massas de ar. Também nós temos transformação de energia mecânica em energia elétrica, tá certo? Novamente, é necessário um estudo de impacto ambiental para verificar se vale a pena a instalação desses aerogeradores em determinada região. Tem determinadas regiões, por exemplo, regiões que são cercadas de muita montanha e que o vento não consegue correr tão bem. Aí, nesse caso, como a gente não tem muito vento, não vai valer a pena instalar uma usina de energia eólica, não é? Então, tudo isso é feito a partir de um estudo de impacto ambiental, tá certo? Para verificar a viabilidade ou não da instalação daquele empreendimento. Outra forma de energia é a biomassa, olha só. Na biomassa, nós temos aí que toda a matéria vegetal e orgânica existente, biomassa, pode ser utilizada na produção de energia. Então, nós temos aí como exemplo, olha, a lenha, o bagaço de cana-de-açúcar, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, algas, restos de alimentos e até excremento animal, que após sua decomposição produzem gases que são usados para gerar energia. Nós temos um quadro bonitinho aí para mostrar para vocês, olha, sobre os biocombustíveis. Nós temos o etanol. O etanol é o álcool produzido a partir da fermentação de açúcares, podendo advir de diferentes fontes vegetais, tais como a beterraba, o milho, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o principal elemento aqui no Brasil, tá certo? Esse é o elemento que existem fazendas imensas no Nordeste que cultivam a cana-de-açúcar para produzir o etanol. Nós temos também a biomassa, que consiste nos resíduos orgânicos, principalmente das atividades humanas, em especial a agropecuária. Tais resíduos eles podem ser utilizados para a geração de energia a partir de combustão direta, tá certo? O biometano, que é o gás obtido a partir da decomposição de matéria orgânica, sendo geralmente utilizado dejetos animais, restos de alimentos e subprodutos da indústria sucroalcooleira. E temos o biodiesel, que é o hidrocarboneto produzido a partir de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, como o sebo e óleo de soja, submetidos ao processo de transesterificação. Pronto. Então, veja só, nós temos esses tipos de biocombustíveis aí que são muito utilizados. O mais famoso, como nós sabemos, é o etanol, não é? Que vende-se aí nas bombas de posto de gasolina. Esse etanol, ele é utilizado e ele é considerado também uma energia aí renovável. Claro, novamente, salientando, é sempre necessário fazer um estudo de impacto ambiental sobre a utilização ou não desse tipo de combustível. Nós temos também uma energia que é bem interessante, que é a energia geotérmica. Olha só, na energia geotérmica é a energia que ela é obtida do calor do interior da Terra. Olha que legal. Nós temos aí no interior da Terra um manto, não é? Esse manto que é formado por magma, semelhante à lava dos vulcões, e rocha. E a última camada mais externa é a crosta terrestre, que é onde nós habitamos. Olha, para a geração de energia elétrica, né, perfura-se o subsolo, onde há grande quantidade de vapor e água quente, os quais devem ser retirados por dutos e conduzidos a um gerador na superfície da Terra, para a transformação da energia geotérmica em energia elétrica. É uma fonte de energia renovável porque o calor é produzido continuamente nessas camadas internas da Terra. Então, veja só, nós aproveitamos, o ser humano está sendo capaz até de aproveitar a energia proveniente aí do núcleo da Terra, tá certo? Estamos aproveitando esse calor produzido para, a partir desse calor, a gente produzir energia elétrica. Lembre-se, calor é energia, não é? Calor é energia. E sendo energia, ela pode ser transformada também em outra fonte de energia. Nesse caso aqui, nós estamos falando em geração de energia elétrica. Veja só esse esqueminha. Olha só, nós temos aí várias fontes de energia, né? Em especial aí a energia nuclear, não é? Que também é uma fonte renovável, que também tem seus riscos. E nós temos aí como isso é gerado. A partir de um reator nuclear, nós temos esse vapor d'água também sendo utilizado para resfriar aí os componentes, tá certo? Só que veja bem,
Essa necessidade aí de transição da matriz energética, nós trouxemos várias energias renováveis e existe uma necessidade de migrar essa matriz energética, saindo de uma matriz baseada no consumo de petróleo, porque afinal tem intensificado os gases de efeito estufa, e nós temos que migrar para uma fonte de energia que seja mais limpa, uma matriz energética mais limpa. Para quê? Para que o planeta, para que a gente estimule que o planeta não se aqueça muito, né, a partir dessa atividade humana. Então, veja só, nós convidamos o professor Ilbson, de Geografia, para comentar um pouco sobre essa questão da necessidade dessa mudança, dessa transição de matriz energética. Veja só. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu vou falar da relação entre mudanças climáticas e a necessidade de mudança na matriz energética mundial. Bem, eu gostaria de começar essa fala definindo o que é mudança climática. De acordo com a ONU, as mudanças climáticas elas se referem às transformações ocorridas nos padrões de temperatura e clima em escala planetária. Essas mudanças elas podem ter como causa as questões naturais, porém, desde o século XVIII, quando nós tivemos ali a primeira revolução industrial, o homem vem sendo o principal agente transformador nas questões relacionadas às mudanças climáticas. E isso está muito ligado às características da matriz energética que nós utilizamos, que tem como base os chamados combustíveis fósseis, que ao serem queimados, produzem gases que ao chegarem na atmosfera, podem fazer com que o calor fique mais retido aqui na atmosfera terrestre, intensificando fenômenos como, por exemplo, o chamado efeito estufa, que vai ocasionar o aquecimento global, que por sua vez vai provocar essas mudanças no clima, além do derretimento do gelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e fenômenos extremos, como secas, tempestades, furacões, dentre outros. A partir daí, a gente observa que há uma necessidade da gente mudar a matriz energética mundial, que ainda é predominantemente composta por combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, 86% da matriz energética mundial são de fontes não renováveis, combustíveis fósseis, majoritariamente, e apenas 14% de fontes renováveis, que são aquelas fontes mais limpas, tipo a energia oriunda dos ventos, da energia solar, dentre outros. Então, nós precisamos tornar essa matriz energética mais renováveis, certo? Se não fizermos isso, nós vamos continuar intensificando os problemas relacionados às mudanças climáticas. Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Então, veja que há uma necessidade de mudança dessa matriz energética. Veja que esse olhar crítico a partir do meio ambiente e a partir da ciência também é necessário que você compreenda a dimensão do problema planetário que nós estamos vivendo, que é o problema ambiental, e as possíveis soluções que nós temos. Uma delas é exatamente essa transição da matriz energética, de uma matriz que não é muito viável, não é renovável, para uma matriz renovável, que aproveita-se dos ciclos da natureza para que a gente utilize e respeite cada vez mais a natureza. Essa é uma necessidade que todas as ciências estão promovendo aí para que seja resolvido, tá certo? Eu espero ter contribuído aí com vocês, espero que vocês tenham entendido tudo sobre energia renovável. Nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!